Tudo bem com vocês, irmãos? Marcos, capítulo 5, a partir do 21, quem achou, diga eu achei. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora, nós vamos pular o 25, 26, 27, 28, 29. Vamos pular o 30, o 31, 32, 33, 34. Vamos ler a partir do 35. Para ninguém se perder. Todo mundo no 35? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente... E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Você acredita nisso que a gente lê, irmão? Acredita mesmo que Jesus ressuscitou uma menina? 13 acreditam, já tá bom. Você acredita mesmo que Jesus ressuscitou uma menina? Opa, glória a Deus. O irmão Fábio já orou por nós, e eu acredito que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Todos nós, no decorrer da vida, perdemos coisas que são importantes. Todos nós, no decorrer da vida, acabamos por deixar morrer coisas que eram para nós muito preciosas. Ou nós deixamos morrer, ou às vezes nós estamos vendo algo que é muito importante morrendo. Alguns de nós aqui estamos vendo o casamento morrer. Alguns de nós estamos vendo o filho ou a filha se afastar de Cristo, e isso é morte. Alguns de nós já tivemos ministérios extremamente ativos na casa de Deus. E hoje, para vir para a igreja, só para vir e sentar e ouvir, é um trabalho terrível. Nós estamos sujeitos nessa vida a ver coisas muito importantes morrendo. Faz parte da vida. Ninguém vive 100% o tempo todo. Alguns de nós vemos a nossa vida com Deus desfalecer. Antes orava, jejuava e tinha prazer e satisfação em cantar louvores ao Senhor. E de repente isso vai se enfraquecendo, e eu e você sabemos que esse não é um bom caminho. A gente sabe que tem alguma coisa que não está bem. Nós estamos sujeitos, irmãos, a coisas que para nós eram tão importantes. Às vezes o relacionamento com um amigo, o relacionamento com um parente, com algum familiar.
Irmãos, eu tenho visto tanta briga entre irmãos de sangue por causa de dinheiro, de herança. Alguém aqui conhece alguma situação dessa? Já ouviu falar de alguma coisa assim? Que eu olho e falo, meu Deus, é só dinheiro. Só dinheiro, pastor? Porque se tem muito, é claro que não. Mas, irmão, se você me der R$1 milhão para eu brigar com o meu irmão de sangue, eu não quero não, Deus me livre. Esse dinheiro não é de Deus. E a gente tem visto famílias que estão com seus relacionamentos desfalecendo por coisas tão banais. E talvez eu falando aqui, você está identificando algo na sua vida que você sente que foi morrendo, que está morrendo ou que já morreu. Ó, pastor, o senhor falando aí, realmente, olha, antes eu orava mais, antes eu tinha mais interesse nas coisas de Deus, antes eu tinha um ministério ativo, antes meu casamento era diferente. Alguma coisa nas nossas vidas está sujeita a morrer ou já morreu, algo que era precioso para nós. Mas eu não vim falar sobre morte, eu vim falar sobre restauração. Bom, agora era a hora, né? Agora era a hora. Você quer que eu fale de morte? Vou falar de morte, então. Eu não vim falar de morte. Eu vim falar que Deus pode restaurar aquilo que até mesmo já morreu. O Senhor pode restaurar. Talvez você olhe para a sua vida e veja algo que já desfaleceu, algo que já morreu. Deixa eu te falar uma coisa que você já precisa entender. Isso que já morreu, Deus pode trazer à vida novamente. Pastor, não morreu, está morrendo. O Senhor pode dar uma injeção de vida nessa noite. Tá claro? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo crê? Glória a Deus. Eu creio que Jesus pode restaurar. Mas eu acredito que em muitas restaurações nós precisamos tomar decisões. Nós somos acostumados como crentes, que a gente vem aqui na igreja, alguém põe a mão na nossa cabeça, ora, e é só ficar tranquilo que o milagre vai acontecer. Mas em geral não é assim. Eu creio que você pode vir aqui, nem precisa vir aqui na frente, eu creio que agora Deus já pode fazer assim, ó, e sua vida ter mudado, eu acredito nisso. Mas é sempre assim? Não. Existe um caminho de restauração que nós podemos percorrer. E é sobre esse caminho de restauração que eu quero falar nessa noite. Decisões que nós precisamos tomar para vivermos a restauração de Deus na nossa vida. O texto que nós lemos fala sobre Jairo, uma história extremamente conhecida. Jairo tem uma filha adolescente com 12 anos de idade que fica doente. E tão doente que ele entra em desespero. E ele vai procurar Jesus. E ele chega para Jesus e ele não fala, minha filha está doente. Ele fala, minha filha está morrendo. Imagina como ele viu a filha dele. Ele está desesperado. Porque a filha era algo extremamente precioso. Qualquer pai aqui consegue compreender esse desespero. E ele chega em Jesus e fala, minha filha está morrendo. E Jesus vai com ele até a casa dele. Quando Jesus vai, irmão, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Jesus nunca perdeu para a morte. E se a criança estava morrendo e Jesus está indo, a restauração vai acontecer. Mas de Jesus começar a ir em direção à casa dele, até Jesus chegar na casa e curar, Jairo precisou tomar 4 decisões. 4 decisões para viver a restauração de Deus. E é sobre essas 4 decisões que eu quero compartilhar com você. Quem aqui está disposto a viver a restauração de Deus em sua vida?
Se havia algo morrendo ou se algo já morreu, eu quero crer que o Senhor quer restaurar. 4 decisões que nós precisamos tomar. Bom, primeira decisão. Jesus está indo em direção à casa de Jairo. Jesus para um pouquinho, e eu já vou falar sobre isso. Nós lemos, você viu que a gente pulou 25, 26, 27. Eu contei de propósito. Porque nesse período todo, Jesus estava fazendo um outro milagre. Mas quando Jesus acaba de fazer o milagre, chega um pessoal da casa de Jairo e fala para ele: Jairo, sua filha já morreu. Não incomodes o mestre. O pessoal está falando assim: Jairo, acabou. Morreu, pode deixar o mestre embora, porque agora é só enterrar, acabou. Mas a Bíblia diz que Jesus, no verso 36, não fazendo caso disso, ou seja, Jesus ouviu e ignorou. Jesus simplesmente ouve, ignora e fala para Jairo: não tenha medo, somente creia. Olha só, vem um pessoal falar: Jairo, acabou, não tem mais jeito, sua filha morreu. E enquanto Jesus olha para o mesmo Jairo e fala: não tenha medo, somente creia. Jairo tem 2 palavras para escolher. Ou Jairo fica com a notícia ruim, com a palavra do mundo, ou Jairo decide crer na palavra de Jesus. Jairo aqui tem que tomar a primeira decisão. Ele tem que decidir qual palavra ele vai ouvir. Qual palavra ele vai ouvir? Porque o mundo está falando para ele: sua filha morreu. Nem incomoda o mestre mais. Não tem mais jeito. E Jesus está falando para ele: não tenha medo, somente creia. Ele está recebendo as 2 informações e ele tem que tomar a decisão. Ou ele vai falar para Jesus: Jesus, tudo bem, vai. Deixa quieto, obrigado aí por ser prestativo, por vir comigo. Mas por hoje não tem mais jeito. Ou ele vai ignorar essas pessoas e vai seguir a orientação de Jesus. A primeira decisão que nós precisamos tomar para viver a restauração de Deus é decidir em qual palavra nós vamos acreditar. O mundo diz que o casamento é uma instituição falida. E se você pedir conselhos para alguém do mundo em relação ao seu casamento, qual conselho a pessoa vai te dar? Qual conselho? Separa. Você é novo, tem a vida toda pela frente. É a voz do mundo ou não é? Eu vou perguntar de novo. É a voz do mundo ou não é? Mas e a voz de Deus? O que Deus uniu, não separe o homem. Em qual das 2 você vai acreditar? Pastor, eu quero ter o meu casamento restaurado, ora por nós. Oramos. Mas você precisa decidir em qual voz você vai acreditar. O mundo diz que frequentar uma igreja é coisa ultrapassada. Seja crente na sua casa. Para quem na igreja dá dinheiro para o pastor? Ah, você é crente, bitolado, fica indo lá na igreja, lá, vivendo uma lavagem cerebral. Quando eu ouço alguém falar isso, eu fico imaginando como é que faz uma lavagem cerebral em outra pessoa. Será que eu tenho esse poder? Se tiver, eu vou começar a usar para ganhar dinheiro mesmo. O mundo diz que frequentar a igreja é algo caído. Hebreus 10, 25 diz: e não deixeis de congregar como é costume de alguns. Não é para deixar de frequentar. Em qual palavra nós vamos acreditar? O mundo diz que o seu filho está perdido. Começou a se envolver com más companhias, más amizades, está usando droga, tá? O mundo fala que o seu filho já era.
Mas a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Ou você olha para o seu filho com o olhar do mundo, ou você decide acreditar no que Deus diz a respeito dele. O mundo fala que você se dedicar a um ministério dentro da igreja, você está perdendo um tempão, você podia estar viajando, você podia estar indo no shopping, você podia estar em qualquer lugar, mas não é possível que você vai se dedicar a um ministério, você vai para a igreja, vai trabalhar e de graça. Isso é muito ultrapassado. Eu não sei que palavra você pensou aí. Eu pensei em ultrapassado. Mas o mundo vai falar que isso não tem sentido. Mas a palavra do Senhor vai falar quão formosos são os pés daqueles que propagam o evangelho da paz. Queridos, para ser restaurado, a gente precisa decidir o que a gente vai ouvir. Se você quiser ouvir notícia ruim, tem muita notícia ruim. Se você quer ouvir falar mal de alguém, vai ter gente para falar mal. Se quer ouvir falar mal de mim, me procure. Eu sei coisas terríveis a meu respeito. Se quer ouvir falar mal de alguém, vai ter muita gente para falar. Se você quer ir por essa linha, tem caminho para você andar. Mas se você quiser ir pela linha da restauração, precisa decidir liberar o perdão. Porque a palavra do Senhor fala isso. Jesus, na oração do Pai Nosso, sabe quando alguém está conversando com você e solta uma frase para você cair? De repente você cai e nem se dá conta. Como se a pessoa te desse uma folha para você assinar assim, ó. Aí você assina, a hora que a pessoa tira a folha de cima, você assinou um cheque. Se comprometeu, já era. A oração do Pai Nosso é quase isso. Porque Jesus vai orando, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja. Vamos orar juntos? No 3, bem forte todo mundo. 1, 2, 3. Ó. Meu Deus, no meio da oração. A gente está orando assim, Pai, me perdoa assim como eu perdoei aquela pessoa que me fez mal. Depois que você orou, já era. No meio da oração, Jesus está falando que o Pai vai nos perdoar à medida que nós perdoarmos as pessoas. E se você ler o final da oração, Mateus capítulo 6, se eu não me engano, é 5, 6 ou 7. Lê lá, é todo o Sermão do Monte, você vai achar. 6, né? No final da oração, Jesus ainda diz, porque se vocês não perdoarem os homens as suas ofensas, o vosso Pai não vos perdoará. Aí você tem que decidir, alguém te ofendeu, alguém te fez mal, você quer a restauração? Precisa ir pela palavra de Deus e liberar o perdão. O mundo vai te falar, não, que perdoar o quê? Fica tranquilo que ele vai ter o que merece. Fique em paz, Deus é justo. Ainda usa Deus. Deus é justo. Justiça de Deus para os outros, bem, né? Mas e para nós? Ó, irmão, fica tranquilo. Essa é a voz do mundo. Esses são os amigos de Jairo. Mas a voz do Senhor é diferente. Falem bem de quem vos maldiz. Meu Deus. A gente tem que falar bem de quem fala mal de nós. Irmãos, eu vou voltar para cá, porque senão eu vou ir para esse negócio de amar o próximo. Mas dá para entender como a gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente segue o conselho do mundo, ou a gente segue a voz de Deus. Sua filha já morreu. Não tenha medo. Quer viver restauração?
Deixa quieto, pastor, esse negócio aí. Quer viver a restauração da parte de Deus? Decida qual voz ouvir. Você pode me ajudar e olhar para alguém que está próximo a você e falar: irmão, decida qual voz você vai ouvir. Essa é a primeira. A segunda decisão que nós temos que tomar, que Jairo teve que tomar, foi a decisão de esperar o tempo de Deus. Diga comigo: esperar o tempo de Deus. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, minha filha está morrendo. Jesus fala: eu vou com você, vamos embora. Enquanto eles estão indo, uma multidão está em volta de Jesus, e uma mulher toca a orla do manto de Jesus. Tem uma curiosidade muito interessante. A orla, no original, é o tzitzi. Tzitzi são 4 franjas que haviam na vestimenta judaica. E cada uma dessas franjas representa uma letra que forma o tetragrama, que é o nome de Deus. Então ela tocou, simbolicamente, no nome. E o nome a curou. Fantástico, né, irmãos? Maravilhoso, Deus é bom demais. Eles estão indo, ela toca e Jesus para. Opa! Imagina, se põe no lugar de Jairo, agoniadíssimo com a filha morrendo. Você está caminhando, ufa, ainda bem que começa a estar comigo. Jesus, peraí. O que foi, Jesus? O que foi? Alguém me tocou. Não. Aí Pedro toma a frente e fala: Jesus, mas uma multidão aqui te comprime, tem muita gente. E Jesus fala: não, mas alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. Aí de repente surge uma mulher: Senhor, fui eu. Imagina Jairo, porque o tempo está correndo, a filha dele está morrendo. Imagina a mente de Jairo: meu Deus do céu, não é possível que essa mulher for aparecer agora. Ele estava indo lá em casa, parou tudo que essa mulher... Só que o texto diz que essa mulher estava sofrendo há 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos. Jairo aproveitou os 12 anos da filha e estava sofrendo só agora. Essa mulher há 12 anos sofria todos os dias. Vou te falar uma coisa. Espere o tempo de Deus, porque você não é o único filho dele na terra. Você não é o único filho de Deus na terra, não. Você não é o único a quem Jesus morreu. Até porque a vida bíblica só tem sentido na unidade. A oração não é do Pai meu. A oração é do Pai, eu contigo, é nosso. Só que às vezes a gente foca tanto no nosso problema, tanto, que esquece que tem gente que está sofrendo também. E nesse intervalo de tempo, de todos os versículos que nós pulamos, Jairo permaneceu ao lado de Jesus. O milagre tinha acontecido já? O milagre já tinha acontecido? Não, mas Jairo foi embora? Jairo decidiu esperar o tempo de Deus. Se Jesus quer dar uma pausa aqui, eu vou parar e ficar esperando. Porque Jesus sabe o que está fazendo. Muitas vezes a gente quer atropelar o tempo de Deus. Muitas vezes a gente quer tomar decisões baseadas na gente e não na palavra do Senhor. Muitas vezes a gente quer restaurar uma coisa e mete os pés pelas mãos. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa decidir esperar o tempo de Deus. Precisa decidir esperar, nem tudo vai acontecer no momento que você e eu queremos. Aliás, a maioria das coisas não vai acontecer quando a gente quer. Moisés queria ser o libertador de Israel. Olha só, irmãos, havia uma promessa que Deus ia levantar um homem para libertar Israel das mãos do Egito. Havia uma promessa. De repente, o faraó manda matar todos os bebês homens do povo hebreu. Mas um bebê escapou.
Quem era o bebê? Moisés. Escapou e foi ser criado pela filha do faraó. Ele cresce conhecedor de toda a ciência do Egito. Quem era o preparador? Quem que era o que Deus ia usar? Na cabeça dele, lógico que era ele. Pronto. Com 40 anos de idade, ele vê o povo brigar, ele vê um egípcio maltratar um hebreu, ele fica enfurecido e fala, sou eu, chegou minha vez. Certinho. Deus não tinha falado nada, mas ele falou, agora é minha vez. Foi para cima do egípcio, matou o egípcio. No outro dia, ele vê 2 hebreus brigando, e ele fala, gente, vamos parar de brigar. Sabe o que o povo olha para ele e fala? Quem te constituiu o juiz entre nós? Quem você está pensando que você é? Querer mandar na gente. Moisés teve uma frustração enorme, foi para o deserto para sentar ovelhas. Porque ele decidiu tomar uma atitude, Deus não tinha falado nada para ele. Moisés vive 40 anos no deserto. Aí ele escreve o Salmo 90, verso 10. Ele escreveu, a vida do homem é até 80 anos, depois disso é só enfado e canseira. Ele escreveu. Ele falou, ó, até os 80 o homem consegue viver, depois disso é só canseira. Acho que Deus viu ele, acho não, né? Deus viu ele escrevendo e falou, até os 80, Moisés, tá bom. Com 80 anos, Deus se apresenta para Moisés na sarça. Fala, Moisés, bora libertar o povo? Peraí, mas eu tô com 80, agora é só enfado e canseira. Quem falou? Chegou o tempo. O tempo não era 40 anos atrás, o tempo era naquele momento. Irmão, eu não sei quando Deus vai restaurar, eu não sei quando Deus irá fazer. Eu não posso te prometer que é hoje, que é amanhã, que é semana que vem, que é o ano que vem. Mas uma coisa eu posso te falar, fica firme com Deus, decida esperar o tempo dEle, porque Ele sabe exatamente o que está fazendo. Nós não sabemos, Ele sabe. Ele sabe. O Moisés de 40 anos é absolutamente diferente do Moisés de 80. O Moisés de 40, eu vou libertar o povo. O Moisés de 80, não vou. Não, eu falo ruim, eu tenho a língua pesada. Não, não dá para mim não queria de jeito nenhum, olha a diferença. A Bíblia vai dizer que Deus levantou Moisés porque Moisés era o homem mais manso da terra. Sabia desse detalhe? Agora o homem manso com 40 anos matou um homem. Você era manso com 40 anos? Mas com 80, depois de 40 anos de deserto, estava manso. Deus sabe exatamente o tempo que as coisas vão acontecer. Se não aconteceu ainda, é porque não chegou o tempo. Acalma o teu coração e decida esperar o tempo de Deus. E enquanto você espera o tempo de Deus, dê ouvidos à palavra dEle. Tem que decidir ouvir a palavra dEle. Tem que decidir esperar o tempo dEle. Se você quer restauração, precisa tomar algumas decisões. Terceira decisão que Jairo tomou aqui para ter a filha restaurada. Quando Jesus chega na casa de Jairo, está uma bagunça, irmão, está um alvoroço. Já haviam contratado as carpideiras para chorar, o povo estava chorando já, estava aquela bagunça. Por que era gente contratada? Bom, simples. Quando eles chegam dentro da casa, está aquele alvoroço, Jesus fala, fica tranquilo, a menina não morreu. Imediatamente o povo começa a rir dele. Se fosse parente, ria. Era a carpideira contratada, era muito comum na época, era cultural, irmãos. Aí o que Jesus fala para Jairo? Jairo, tira toda essa bagunça daqui. Organiza esse negócio. Não quero mais ninguém aqui. E antes de fazer o milagre, Jairo teve que decidir tirar toda a bagunça da casa dele. Irmão, para viver a restauração, a gente precisa decidir organizar a nossa vida. Tirar toda a bagunça. Todos nós, irmãos. A gente precisa decidir organizar a nossa vida.
Todos nós. A gente precisa decidir colocar as coisas no seu devido lugar. A gente precisa decidir tirar de dentro da nossa casa, do nosso coração, aquilo que não é para estar lá. Essa mágoa não é para estar aí. Essa arrogância não é para estar aí também, não. Se você está ouvindo e pensando em alguém, tira essa arrogância do seu coração. Você acha que não tem nada para tirar na sua vida? Por que a música parou bem agora? Que efeito foi esse? Nós precisamos decidir limpar a casa do nosso coração. E quem tirou o povo não foi Jesus. Ele falou, ó, manda sair todo mundo. Nós precisamos decidir limpar o nosso coração. Pastor, mas eu estou muito decepcionado. Irmão, seja bem-vindo à vida, é assim mesmo, a vida é assim. Pastor, mas me machucaram demais. Você achou mesmo que seria o único nessa terra que não iria sofrer nenhum machucado de ninguém? Ah, mas quem me machucou eu amava muito. Ah, beleza, irmão, é isso aí mesmo. Bem-vindo ao clube. E não é nem ao clube dos crentes, ao clube dos terráqueos. Não precisa ser crente para sofrer isso. Todo mundo vai sofrer, irmão. Mas precisa decidir tirar essa mágoa do coração, essa arrogância, essa prepotência. Precisa decidir tirar. O perdão é uma questão de olhar para si mesmo. Eu ia falar auto-olhar. É isso. Quando a gente olha para nós e sabe o quão miserável a gente é, e a gente olha para Deus e vê que Deus nos perdoou, a gente olha para o outro não de cima, a gente olha para o outro de lado, a gente vê que o outro errou, o outro é ser humano igual a gente. A gente pode não ter cometido o mesmo erro, mas diante de Deus, a gente também é pecador. Então por que não vai perdoar o outro? Quando a gente está magoado, a gente só lembra das coisas boas que a gente fez, a gente não lembra das coisas ruins que a gente fez, né? Dificilmente eu ouço alguém falar assim, fulano mudou comigo, ou fulano me maltratou, e eu fiz tanto por fulano, mas não lembra do que não fez, ou do que fez de ruim. Então a gente precisa tirar isso do nosso coração. Jairo, limpa a casa, organiza a casa. A gente precisa tirar a inveja do nosso coração. A gente pouco fala na inveja, fala a verdade, mas é a obra da carne, Gálatas 5, a partir do 20. E a gente precisa tirar a inveja do nosso coração. Irmãos, eu vou confessar um pecado aqui. Posso confessar? Ninguém vai me julgar? Tá bom. Eu estava nas redes sociais e começou um pastor que eu seguia, começou a falar um monte de besteira. Nossa, o cara começou a falar besteira demais. Heresia atrás de heresia, em cima de heresia, em cima de heresia. E eu comecei a ficar procurando só vídeo dele falando heresia. E eu falava, nossa, olha o que esse cara está falando. Nossa, que absurdo, esse cara não manja nada da Bíblia, não sabe o básico. E eu comecei a... E aí, de repente, eu tenho a impressão que Deus falou comigo. E Deus ministrou o meu coração, dizendo que eu queria estar onde esse cara está. Eu queria ser o que esse cara é. E não sou e não estou. Então, eu tinha prazer em ver que ele chegou, mas estava ruim. Nossa, irmão, eu sou ruim demais, fala a verdade. Gente, aí eu tive que orar. Pedir perdão, falei, Deus, eu acho que o Senhor está certo.
Eu acho que o Senhor está com a razão. Tem misericórdia dele, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia. E decidi parar de ver isso. Estava alimentando minha inveja, irmãos. Você tem noção que é isso? Agora fala para mim, e o seu coração? Eu tive coragem de falar do meu? A gente, para viver a restauração de Deus, a gente precisa tirar essas coisas do coração. Precisa tirar, a inveja pode estar no nosso coração, sim. Onde a gente se alimenta com a desgraça dos outros. Decida tirar a bagunça, irmão. Decida tirar a bagunça. Para viver a restauração tem que tirar. Às vezes a gente tem inveja do nosso irmão de sangue, irmã de sangue. Porque o irmão ou a irmã está ganhando bem, a gente não está. Mas também quem cuidou de papai fui só eu. Só você? Não sei nem porque eu estou falando isso aqui, irmãos. Mas o Senhor o sabe. Tira isso do coração, irmão. Tira isso do coração. Às vezes a gente acha que pecado é só o sexo fora do casamento. E a coisa é muito mais abrangente. Às vezes a gente está vivendo em pecados que, como não são sexo fora do casamento, a gente nem se dá conta. A gente está afundado na soberba, afundado na prepotência. E Deus diz que Ele abate o soberbo, olha isso. A gente está afundado em falar mal um do outro. Provérbios capítulo 6, verso do capítulo 6, diz: 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª Ele abomina. E a que Deus abomina é quem faz contenda entre os irmãos. Deus abomina. Mas a gente às vezes está fazendo contenda um entre o outro e está tranquilo, porque a gente está fazendo sexo só no casamento. Quem está me compreendendo? Dá um glória a Deus. Então você está entendendo. E a gente precisa decidir tirar essas coisas do nosso coração. A gente precisa decidir tirar. Exercício, chega em casa, lê Gálatas 5, a partir do verso 20, para você ver as obras da carne. Lá está falando que glutonaria é obra da carne. E quem aqui se sente culpado por comer até... A gente saia feliz. Eita, hoje eu comi demais. A gente não se arrepende dessas coisas. Para pensar, irmão. Irmão, tira essa bagunça da vida. Eu preciso tirar a bolacha recheada da minha vida, a pizza da minha vida. Preciso dar um jeito nisso. O evangelho é mais abrangente. Tem bagunças que a gente acha que é móvel de casa, mas não, é bagunça. Para viver a restauração precisa decidir tirar a bagunça. Amém, querido? Última decisão, eu acabo em 3 minutos, se Deus quiser. Depois que a bagunça sai, Jesus está com Pedro, Tiago, João, Jairo e a esposa. Ele chega diante da menina, a menina morta, e Jesus diz: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. A menina se levanta, todo mundo fica atônito. Todo mundo fica: meu Deus do céu. O milagre aconteceu, a restauração aconteceu. Por decidir acreditar na palavra de Deus, por decidir esperar o tempo de Deus, por decidir tirar a bagunça, a restauração aconteceu. Que fantástico! Mas havia uma outra decisão. Jesus olha para os pais da menina e fala assim: agora vocês deem comida para ela. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei: qual a relação? Por que Jesus manda dar comida?
E às vezes o óbvio é tão óbvio que a gente não o percebe. É porque se não der comida, a menina morre. O que Jesus estava falando? O milagre eu fiz, mas você precisa decidir mantê-lo vivo. Muitas vezes não é Deus fazer o milagre, é a gente manter o milagre vivo. Deus, eu oro pelo meu casamento, e de repente as coisas começam a acontecer no casamento. Tem um jantar romântico de novo. Ele chegou com um presente. Era uma rosa comprada no Farol, mas é um presente. E ao invés de manter vivo, você olha para a rosa e a despreza. Não deu alimento. De repente, o parente que você estava brigado, você está orando para Deus restaurar a família. Ao parente que você estava brigado, curte uma postagem sua no Facebook. Ele não teve coragem de falar, então curtiu, só curtiu lá. Aí você viu a curtida dele. É o que você faz? Eu vou bloquear. Não, alimenta o milagre em nome de Jesus. Já que ele curtiu, manda um oi. Estou com saudade. Como está a vida? O milagre Jesus faz, mas a gente precisa manter o milagre vivo. Porque se a gente não der alimento, morre de novo. Morre de novo. Está a relação com o pai ou com a mãe rompida, está estremecida, está abalada. Está orando por isso, Jesus, minha família, abençoa minha família, Jesus, tem misericórdia, eu não quero ficar assim. Muda o meu pai, muda a minha mãe. No outro dia o pai fala, bom dia. Milagre! Só que aí o que você faz? Nem responde. Porque não é bom dia, tem que falar desculpa. Não! O milagre está acontecendo, presta atenção, Deus está agindo. Falou bom dia, fala bom dia, dormiu bem? Olha o milagre já acontecendo. Até que dormi. Quer que eu faça um café? Eu vou fazer café? Vou nada. Aí, irmão, dá comida para o milagre. A gente quer a coisa prontinha. Agora que Jesus ressuscitou a menina, nem precisa dar alimento, está cheia do poder de Jesus aí, ó. Pode viver sem comer pro resto da vida. Não, tem que dar comida sim. Para viver a restauração, a gente precisa tomar algumas decisões. Precisa decidir algumas coisas. Vamos parar, irmãos, de esperar aquele milagre que é quase que um show, sabe? De achar que do dia para a noite, blum, a coisa acontece. Pode acontecer? Pode. Deus pode tudo. Mas existe um caminho de restauração que a gente pode percorrer antes do milagre acontecer. Decida qual palavra você vai ouvir. Ou a de Deus ou a do mundo. Decida esperar ao lado do Senhor o tempo dele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus havia prometido o libertador para Israel e era Moisés. Os 40 anos que Moisés esperou no deserto e a atitude afoita dele de matar um egípcio não mudou a promessa. A promessa estava de pé. Só tinha um tempo para ser concluída. Deixa eu te falar, você está esperando e talvez está desanimado. Talvez está achando que a promessa não se cumprirá. Talvez por um erro seu de matar um egípcio, entre aspas, você acha que Deus desistiu da promessa para você, mas Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Espera. Decida esperar. Decida qual palavra ouvir. Decida esperar o tempo de Deus. Decida organizar a casa do seu coração. E decida manter o milagre vivo. Em nome de Jesus.
Você pode se colocar em pé para nós orarmos? Feche seus olhos. O que é na sua vida? Não vou te chamar aqui à frente. Eu quero que você preste atenção na sua vida. O que é na sua vida que você olha hoje e sente que está morrendo ou sente que já morreu? O que é? Que você olha hoje e você sente falta. Você olha hoje e sabe que não está como deveria. Relações rompidas. Casamento estremecido, ministério deixado de lado, vida com Deus apagada, eu não sei o que é. Nós vamos juntos agora tomar a primeira decisão. São 5. Mas essa é a primeira decisão. A primeira decisão que Jairo tomou foi de ir até Jesus pedir ajuda. E é o que nós vamos fazer agora em oração. Peça ajuda para Jesus. Fala com Ele, você pode falar com Ele. Fala, Jesus, é isso daqui, ó. Assim como Jairo, Jesus, é a minha filha que está morrendo. Fala com Ele o que é que precisa de restauração da parte dele. Pai, nós nos achegamos diante do Senhor. E nós queremos pedir a Tua ajuda, Senhor. Porque existem coisas nas nossas vidas que estão perdendo a vida. Existem questões em nós que estão morrendo, Pai. E algumas delas a gente está vendo morrer. A gente está vendo desfalecer. E algumas a gente olha e sente que já morreu. E a gente se sente incapaz de fazer qualquer coisa. Por isso nós recorremos ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Jesus nos ajuda. Para que haja vida na nossa vida, nós precisamos da sua ajuda. Nós reconhecemos que os nossos recursos já se acabaram. Nós reconhecemos que nossa mão não alcança certos lugares, certos corações, certas questões. A nossa mão não pode fazer nada, mas chegamos até a Ti porque reconhecemos que o Senhor pode mudar todas as coisas. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a identificar a Sua palavra em meio a tantas palavras que nós ouvimos da parte do mundo. Nos ajuda a ter paciência para esperar o Teu agir. Nos ajuda a organizar o nosso coração. Nos ajuda a manter o milagre vivo. Nós precisamos do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Você recebe essa palavra, meu irmão? Então aplauda Ele, no nome de Jesus.